Fala, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei a que horas você vai assistir a esse vídeo. Meus amores, a banquinha da vez é a banquinha IADES. Lá dentro da nossa plataforma, a gente já resolveu todas as questões da IADES separadas por assuntos, desde a fundação da banca até as mais recentes questões de 2023. Como vocês sabem, nós somos a plataforma mais completa do Brasil. E em poucos dias iremos lançar a nossa plataforma. Então, a galera vai fazer lá um curso. Fez a assinatura. Se ele fez a assinatura, ele vai ter direito a todo conteúdo de matemática, raciocínio lógico, estatística básica e avançada, matemática financeira, a matemática básica do zero ao avançado, e vai ter lá várias playlists dentro da plataforma com questões de todas as bancas que vocês imaginam, tá? E não diferente com a banca IADES. A gente já separou, já resolvemos várias questões de análise combinatória, probabilidade, toda a parte lógica. O que eu fiz e vou fazer aqui para ajudar aí a galera do YouTube, separei várias questões recentes também da IADES, só sobre a parte aí de negação e a parte aí de equivalência. Então vamos lá, gente, de olho na tela, baixem aí o material, tá? E vamos jogar duro. Boa tarde, Carlos. Meus amores, de vez em quando a IADES comete algumas besteiras, tá? Pegue uma determinada questão, aplique uma regra e já não se aplica em outra. Tem questões que tem duas respostas e é para ser anulada. E eles não anulam, considera só uma. Tudo isso a gente coloca dentro da plataforma, tá? E pontua. Então vamos lá, destruindo a banca IADES. Ó, pensa no salário, na estabilidade e, se precisar, no empréstimo consignado. Galera, o nosso lema aqui, ó, é fazer a banquinha ficar com medinho, tá? Aqui a gente destrói a banca com requintes de crueldade. Gente, vamos começar aí, tá? Com a questãozinha de número 1, envolvendo a parte de negação, tá? Uma questãozinha, ó, 2023 da banquinha IADES. A questão, ela diz o seguinte: considerando a proposição composta, se Pedro é gestor de políticas públicas, então Paulo é analista de políticas públicas. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Meus amores, nós já sabemos que eu não posso negar um sim então com outro sim então. Então, ó, só de olho eu já elimino aqui, ó, a letra C. Eu não posso negar um sim então com outro sim então. Outra coisa, toda vez que a gente for negar o sim então, eu troco o sim então por e. Aí se você olhar aqui, ó, trocar o sim então por ou, tá fora. Aqui trocar o sim então por ou, tá fora. Ó, só sabendo que a negação de um sim então não pode ser um sim então, e que a negação de um sim então, eu vou trocar um sim então por e, eu já eliminei 3 alternativas. Mas vamos lá. Prof, como é que a gente nega um sim então? De olho na tela. Olha quem apareceu aí, ó. O cara que tá acompanhado de sua esposa e tá olhando para outra. O que é que esse cara é? Esse cara, ele é o marido safado. Como é que eu nego
o se então, o marido safado, você mantém a primeira e nega a segunda. Professor, quem é a primeira? A primeira é quem está entre o se e o então. É isso aqui, ó. Você mantém. Pedro é gestor de políticas públicas. Mantive a primeira. Só que eu retiro o se então e boto e. E vou negar o que está depois do então. O que é que está depois do então? Paulo é analista. Vai ficar Paulo o quê? Não é analista. Então, quem é a negação? Pedro é gestor de políticas públicas e Paulo não é analista. Letra correta. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Acabou. Quer negar o sim, então? Mantém a primeira parte. Mantém a primeira. Quem é a primeira? Quem está entre o sim e o então. Tira o sim, então, e põe o e. E nega a segunda. A segunda é o que vem depois do então. Neguei Paulo é, ficou Paulo não é. Então, gente, tá aí. Essa é a resposta. Gente, só uma observaçãozinha. Ó, esse não, ele pode ser substituído por nem. Vem, neném. Então, às vezes ele pega esse i daqui e esse não e substitui por nem. Aí deixaria assim, ó. Pedro é gestor de políticas públicas, nem Paulo é analista de políticas públicas, porque o i com o não, ele pode substituir por nem, tá? Então, tá aí a primeira questãozinha da banca IADES. Vamos para a segunda. Gente, questãozinha de número 2, ó. Uma questãozinha da IADES 2019. Assinale a alternativa que apresenta a negação lógica de Pedro não é farmacêutico e João não é analista de sistemas. Meus amores, se você errar negação na prova, nem diga que me conhece. O que é que você vai guardar na cabeça? Ó, negou tudo. Como é que eu nego uma frase que tem um e? Você nega tudo e troca o i por ou. E como é que você nega o ou? Você nega tudo e troca o ou por e. Então, ó, a negação do i vai ser um ou. Vai ser um ou. Só que você vai fazer o quê? Vou negar a primeira parte. Qual é a negação de Pedro não é? Pedro é. Então vai ficar Pedro é farmacêutico. Pedro é farmacêutico. Por quê? A negação de Pedro não é Pedro é. E vou negar, já que eu troquei, ó, o i por ou, vou negar João não é analista. Qual a negação de João não é analista? João é analista. Letra correta. Letra A de aprovação. Então, como é que eu nego uma frase que tem o e? Nego todas as partes e troco o i por ou. Nego Pedro não é farmacêutico. Pedro é. Quando uma frase ela tem um não e eu vou fazer a negação, é só retirar o não. Então, qual a negação de Pedro não é? Pedro é. Troco o i por ou. Qual a negação de João não é analista? João é. Ó, muito fácil, muito tranquilo. Questãozinha aí recente da banca IADzinha. Tranquilo? Beleza pura.
Alexandre está perguntando, boa tarde, professor, teremos hora para PM Paraíba? Teremos sim. Inclusive, hoje à noite tem aula e já tem um link lá para entrar no grupo. Beleza pura. Vamos lá. Gente, questãozinha de número 3. IADES, 2023. A questão diz o seguinte: considere a proposição P a seguir. Pedro trabalha na Secretaria de Educação e Paulo trabalha na Secretaria de Economia. Se a proposição P, do ponto de vista da lógica matemática, é verdadeira, eu já botei ela aqui embaixo, ele está dizendo que essa proposição ela é verdadeira, então qual proposição a seguir será sempre verdadeira? Vamos lá. Ele te deu uma frase que tem um E e diz que ela é verdadeira. E quer saber qual das frases abaixo também são verdadeiras. Meus amores, tem que lembrar da regra do E, que eu digo brincando, que é a mulher enjoada, é a mulher exigente. Gente, o que é a mulher enjoada? O que é a mulher exigente? É aquela que só exige a verdade. Com ela você só quer paz e amor. O E é o conectivo do paz e amor. O E só é verdadeiro quando todas as partes forem verdadeiras. Então, é isso que você vai ter que fazer, Como essa frase que ele te deu é um E, quando é que uma frase com o E é verdadeira? Quando todas as suas partes, elas forem o quê? Verdadeiras. Ou seja, tem que ser verdade que Pedro trabalha na secretaria e tem que ser verdade que Paulo trabalha na Secretaria de Economia. Porque no E só é verdade quando tudo for verdade. Pronto. Agora, o que é que você vai fazer? Vou pegar esses valores que eu já sei, que Pedro trabalha na Secretaria de Educação, é verdade. Que Paulo trabalha na Secretaria de Economia, é verdade. E vou jogar nas alternativas para ver quem vai dar verdade também. Vamos lá. Aqui ele botou: Pedro não trabalha na Secretaria de Educação. Gente, se Pedro trabalha é verdade, Pedro não trabalha é falso. Aí vem um E. Aqui aparece: Paulo trabalha na Secretaria de Economia. Isso é verdade. Só que você já sabe, né, gente? No E só é verdade quando tudo for verdade. Então, falso com verdadeiro no E dá falso. Então, a letra A, ela é falsa. Tá fora. A B. Pedro trabalha na Secretaria de Educação. Isso é verdade. Aí vem um E. Paulo não trabalha na Secretaria de Economia. Paulo trabalha na Secretaria de Economia é verdadeiro. Então, não trabalha é falso. Gente, no I só é verdade no I quando tudo for verdade. Então, verdade com falso no I dá falso. Tá fora a letra B. Vamos para a letra C. Pedro trabalha na Secretaria de Educação, tá? Isso a gente sabe que é verdade. Vem um então, né? Que aqui é um sim então, Vem um então. Aqui, Paulo não trabalha na Secretaria de Economia, Paulo trabalha é verdadeiro, não trabalha, falso. Gente, aí é o sim então, né? O sim então só é falso na Vera Fischer, né? Então Vera Fischer dá falso.
Então a letra C tá falsa. Já já eu dou um bizu. Eu tô indo por alternativa só pra gente relembrar as regras. Na D, ele colocou aqui, ó. Pedro não trabalha na Secretaria de Educação. Gente, Pedro trabalha, né? Então dizer que não trabalha é falso. Aí vem o ou. Paulo não trabalha na Secretaria de Economia. Paulo trabalha é verdadeiro, não trabalha, falso. Gente, o ou é a mulher Amélia. Basta pelo menos uma verdade, ela tá satisfeita. O ou, né? E existem imitações, mas vamos lá. O ou é aquele homem abobalhado. Falou pra ele pelo menos uma verdade, ele tá satisfeito. No ou, basta um ver que a frase é verdadeira, tá? Se você tem o ou, basta um ver que a frase é verdadeira. Então, falso com falso no ou, dá falso. Gente, tem que ser a letra E, né? Ó, Pedro trabalha na Secretaria de Educação. Isso é verdade, já acabou, ó. Como no ou já tem um V, a frase já é verdadeira. Acabou. Letra E. Por isso, deixa eu te dar um toque. Quando você pega questões que você tem que testar as alternativas, se a resposta não tiver na letra A, já vá para a letra E. Se não tiver na letra E, não vá para B não. Vá para D, porque qual é a tendência? Ele quer que você perca tempo testando as alternativas. Então, a resposta não está na letra A. Vá logo para a letra E. Se não tiver na letra E, vá para a letra D. Quem já pegou esse bizu sabe que ele é muito eficaz. Então veja, gente, ó, uma questãozinha da IADES 2023 e o que é que você tem que saber? Eu tenho que saber exatamente o que? As regras dos conectivos. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Gente, questão 4 da IADES. Considere a seguinte proposição. No dia de Natal, o soldado PMJ.B estará de serviço ou não estará de serviço. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição apresentada é... Galera, eu já disse isso, ó, N vezes. Toda vez que você tem uma proposição, tem a sua negação ligado com o ou, isso aqui é uma tautologia. O que é tautologia? É uma proposição que ela é sempre verdadeira. Gente, é uma dica que dentro do curso a gente mostra as questões e eu digo, galera, sempre que você tiver uma frase, sua negação ligado com o ou, isso é uma tautologia. Gente, isso a gente mostra. Se aqui for verdade, aqui é falso, ó, porque aqui você tem uma frase e a sua negação. Se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Galera, uma frase e a sua negação, os valores são sempre opostos. Então, se um for V, o outro é F. Se um for F, o outro é V. E qual a regra do ou? Qual é a regra do ou? Basta um V que a frase é verdadeira. Ó, apareceu V, a frase é verdadeira. Apareceu V, a frase é verdadeira. Por quê? Porque elas estão ligadas pelo conectivo ou. Então, ó, estará de serviço ou não estará de serviço, você tem duas frases
Uma é a proposição e a outra é a negação, ligado com o ou. Sempre que acontecer isso, eu estou diante de uma tautologia. Se no lugar do ou fosse um e, isso aqui seria contraditório. Como é que você está dizendo, por exemplo, ó, vou e não vou. Vou passar e não vou passar. Isso é contraditório. Agora, quando você diz ser ou não ser, eis a questão, ó. Ser ou não ser, frase, negação, ligado com ou, isso é sempre uma verdade. Ou é ou não é. Agora, quando eu tenho uma frase e a sua negação ligado com o e, isso é uma contradição. Gente, questãozinha, ó. PM, tá? Pará. PM Pará agora quem vai elaborar a prova é a banca Sebraspezinha, né? Show? Beleza? Vamos para a próxima. Gente, questão 5, ó. Todas as bancas gostam de cobrar isso, mas muita gente se atrapalha. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, ó. Na verdade, é uma dica minha, tá? É uma dica minha. Primeira dica. Tem gente na hora da prova que se atrapalha em saber quem é o i, quem é o ou. Se na hora você se atrapalhar, você faz isso, ó. Bota um pontinho em cima. Bote um pontinho, ó. Quem é que parece com a letra cursiva do i? O primeiro símbolo, ó. Então isso aqui é o e. Então esse aqui é o ou. Ou então, você faz assim para não se atrapalhar, ó. Bota um o na frente. Quando você lê aí, quem é que parece ou? É o segundo, né? Isso aqui é ou. Isso aqui é i. Então, ó. I ou. Se você ver, ó, botou um pontinho em cima, você tá vendo que o i é exatamente esse cara aqui, né? Esse símbolo é o e. E esse símbolo é o quê? O ou. Tá? Gente, essa é a primeira dica. Professor, e a segunda dica? Vamos lá. A segunda dica é essa aqui, ó. Vamos lá. Se é baiano, então é brasileiro. Ó, se é baiano, então é brasileiro. Lembre, isso aqui é o símbolo do então, né? Se é baiano, então é brasileiro. O que é que eu quero que você lembre? A minha dica, ó. Às vezes passa uma mulher na rua e aí o cara fala bem assim, ó. Primeira vez que eu vejo uma boneca fora da caixa. Sabe o que é que a mulher fala pra ele? Sai daí, sem noção. Gente, é a dica do sem noção. Toda vez que você tem o se então, toda vez que você tem o se então, a primeira parte, ou seja, o que vem antes da seta, é a condição suficiente. E a segunda parte, que é o que vem depois da seta, é a condição necessária. Ou seja, ó, ser baiano é condição suficiente para ser brasileiro. Gente, o cara ser baiano já é suficiente para dizer que ele é brasileiro. E ó, ser brasileiro é uma condição o quê? Necessária para ser baiano. Toda vez que você tem o sim então, tudo que vem antes da seta é chamado de condição suficiente.
E tudo que vem depois da seta é chamado de condição o quê? Necessária. E aí, ó, vê lá. Considere as proposições a seguir. P. Trabalhar mais de 30 anos. Q. Aposentar-se com salário integral. R. Ser mulher. E aí ele diz, ó, essa sentença lógica significa que, vamos lá, ó, o que é P? P é o quê? Trabalhar mais de 30 anos. Esse símbolo. I. O que é R? O que é R? Ser mulher. Isso aqui é a primeira parte, né? Aí vem a seta, que é o então, e depois da seta vem o que. O que é o que? Aposentar-se com salário integral. Ele está falando aí em condição suficiente e necessária. Lembre, ó, essa primeira parte, que é o que vem antes da seta, é a condição suficiente. Já essa parte aqui, ó, que vem depois da seta, é a condição o quê? Necessária. Veja, o que é que ele diz na letra A? Aposentar-se com salário integral, ó, aposentar-se com salário integral é necessário para ser mulher e trabalhar com mais de 30 anos. Gente, exatamente isso, né, ó. Aposentar-se com salário integral é necessário, ou seja, é a condição necessária para ser mulher e trabalhar com mais de 30 anos, ó. A resposta já é a letra A. Veja a letra B. Ele diz aposentar-se com salário integral é suficiente. Não, é necessário. Aí ele botou aqui ser mulher ou trabalhar. Não, é ser mulher e trabalhar, ou trabalhar e ser mulher. Lembre que quando você tem o I, você pode ler de qualquer jeito. Corro e danço, danço e corro. O I, se você trocar de posição as frases, não muda em nada. Na letra D ele botou ser mulher e trabalhar mais com 30 anos é necessário. Não, é condição suficiente. E aqui ele botou ser mulher ou, não é ou. Esse símbolo é o I. Por isso a resposta aí, ó, letra A. Tá vendo, galera? Dois macetezinhos aí bem legal para você memorizar símbolo e lembrar de condição necessária e suficiente. Tranquilo? Beleza? Carlos, tem que tomar cuidado porque implicar e condicional, a depender da banca, tem visões diferentes. Você só pode dizer, na verdade, que uma condicional é uma implicação se a condicional for uma tautologia. Eu só posso dizer que uma coisa implica em outra se a condicional for uma tautologia. Se a condicional não for uma tautologia, eu não posso falar em implicação. É uma coisa que a gente vê às vezes professores falando de maneira errada. Apesar de algumas bancas tratar condicional e implicação como a mesma coisa, por exemplo, na banca IBFC e em outras bancas, muita gente erra as questões por causa disso, tá? Tem até um vídeo falando sobre isso aí. Beleza? Vamos lá. Gente, questão 6 da IADES.
A afirmação, o sistema operacional é o Linux, ou o editor de textos não é o Word, é falsa. Vamos lá, ó. Ele está dizendo que essa frase, ela é o que? Falsa. Ela é falsa. Então, é verdade que... Gente, veja. Muita gente, quando pega questões que diz que a frase é falsa e ele pede a verdade, muita gente pensa que sempre você vai obter resposta fazendo a negação. Ah, professor, falou que uma frase é falsa, pediu o verdadeiro, como deu um valor e pediu o oposto, eu vou negar. Nem sempre que você nega, você encontra a resposta. Qual é o correto? É aplicar a regra da tabela. Ah, não é um ou. Se ele está dizendo que no ou uma frase é falsa, no ou vai ser falso quando todas as partes forem falsas. Por quê, gente? Qual a regra do ou? O homem abobalhado, né? A mulher Amélia. Basta pelo menos uma verdade, a frase é verdadeira. Então, no ou só é falso quando todas as partes forem falsas. Então, você já descobriu aí o quê? Que o sistema operacional é o Linux, é falso. E que o quê? Que o editor de textos não é o Word, é falso. Vamos olhar agora aí, gente, as alternativas. Vamos lá. Na letra A, ele botou, ó, o sistema operacional é o Linux. Ó, isso aqui é falso. Nem vou olhar mais, gente, ó. Se é o I e uma parte é falsa, a frase já é falsa. Então, já sabe que não é a letra A. A letra B, ele botou, ó, o sistema operacional não é o Linux. Gente, se é o Linux é falso, não é o Linux, é verdadeiro. E aí ele bota um E. E. O editor de textos não é o Word. O editor de texto não é o Word, isso é falso, né? Verdade com falso no E dá falso, né? Porque no I só é verdade quando tudo for verdade. Ó, agora é um sim, então. Vamos lá. O sistema operacional é o Linux. Ó, isso aqui já é falso. Já poderia parar aí, né, gente? Ei, no sim, então, o Flamengo na frente, isso já é uma verdade. Porque, gente, o sim, então, não só é falso na Vera Fischer. Então, se no sim, então, já começou por falso, a frase ela já é verdadeira. Mas vamos lá. O editor de textos é o Word. Ó, não é o Word, é falso. Então, é o Word verdadeiro. Então, gente, aí, ó, FV vai dar verdade. Letra C. Letra C de casa. Letra C de casa. Então, tá vendo? Se você sabe as regras, você vai embora. Beleza pura, galerinha. Beleza pura, futuros aprovados. Vamos jogar duro. Gente, questão de número 7. Ó, a negação da proposição
todo arquiteto é urbanista, é a seguinte proposição. Gente, nunca eu nego todo com nenhum. Nunca eu nego todo com nenhum. Gente, a gente já sabe, ó. A negação do todo é Vera Verão, lembra? Epa, bicha não! Eu sou uma quase mulher. Ó, você nega o todo com existe, com pelo menos um, com algum, e nega o verbo. Qual é a negação de todo arquiteto é urbanista? Pelo menos um arquiteto não é urbanista. Mas veja, no lugar aqui, ó, de pelo menos um arquiteto não é urbanista, poderia aparecer isso aqui, ó. A arquiteto que não é urbanista, poderia aparecer aqui no lugar de pelo menos um, ó. Algum arquiteto não é urbanista. Podia aparecer, ó. Existe arquiteto, aí botava lá a partícula de realce, que não é urbanista. Então, pode negar o todo com quem? Existe pelo menos um, algum, a no sentido de existir e nega o verbo. Por isso, gente, ó, letra correta, letra D. Gente, dentro da nossa plataforma, todas as questões da IADES, de todos os assuntos separados, a gente resolve. Só de análise combinatória foi mais de 90. Não tem um curso no Brasil que vai fazer dentro da plataforma que a gente faz. Se a gente faz aqui 0800, contribuindo e ajudando aquela galera que não tem condições de pagar os cursos, né? Porque o meu trabalho social ele continua independentemente ou não da minha plataforma, tá? A gente teve agora 5 primeiros lugares em locais diferentes na PM Bahia. Tivemos 10º, 8º, galera que estudou e fez o nosso curso online. E se você conhece alguém que vai fazer a PM Paraíba, a gente vai fazer a mesma coisa agora. BNB, a mesma coisa. Então tá aí, ó. Passamos pela questão de número 7. Gente, questão número 8, ó. Da IADES. Veja como é bom resolver as questões e focar na banca. Em uma feira livre, havia um enorme cartaz com os dizeres: todos os produtos são orgânicos. Mais tarde descobriu que esse cartaz nunca expressou a verdade acerca dos produtos da feira. Com base na proposição apresentada, conclui-se, gente, se ele está dizendo que isso aí nunca expressou a verdade, é porque uma das possibilidades de resposta, ó, é você fazer o quê? A negação. Ele disse, ó, nunca expressou a verdade. Então ele quer que você faça a negação dessa frase. Ó, eu não nego todo com o todo, eu não nego todo com nenhum. Gente, nunca algo que generaliza, você nega com algo que generaliza. Algo que é muito, você nega com o pouco. Algo pouco, você nega com o muito. Então sempre você vai negar o todo é com algum, pelo menos um, e nega o verbo, né? Ou seja, se eu tiver no mínimo um produto que não seja orgânico, eu já neguei que todos são. Então, qual a negação de todos os produtos são orgânicos? Alguns produtos não são orgânicos. Poderia parecer como?
pelo menos um produto não é orgânico. Existe produto que não é orgânico. Beleza? Existe pelo menos algum. Ou então, há produto que não é orgânico. Deixa eu dar uma dica. Gente, se isso aí fosse na banca Sebrasp, a letra E não seria a resposta. Deixa eu dar um toque a vocês, ó. Veja, as bancas pecam, mas, por exemplo, a Sebrasp cobra isso de maneira correta. Sempre que você for negar o todo, você tem que negar o todo no singular e não no plural. Porque, veja, ó, todos os produtos são orgânicos. Quando você diz que alguns produtos não são orgânicos, você está dizendo que tem 2 ou mais produtos. Eu não preciso de 2. Se eu tiver um produto que não é orgânico, eu já neguei que todos são. É por isso que, ó, num CESPzinho da vida, o certo seria o quê? Algum produto não é orgânico. O correto, gente, é esse. Porque se você está dizendo alguns produtos não são, você está dizendo que tem 2 ou mais produtos. Então, se você for fazer prova da Sebrasp, é por isso que eu digo. No nosso curso a gente mostra isso. Se você for para uma prova da Sebrasp, se tiver a negação no plural, tá errado. Já caiu questões correto e errado, que ele bota a negação no plural e eu já vi professores dizendo que tá correto. Não tá correto, tem que ser no singular. Mas como a IADES, IBFC, a OCP, FCC, elas aceitam, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Mas o correto seria, algum produto não é orgânico. Tranquilo? Mas tá aí, jurisprudência, né? A gente tem que seguir. Letra correta, letra E. Tranquilo? Poderia também, Carlos, ser existe algum produto que não é orgânico. Também. Beleza pura. Show de bola. Câmara dos Deputados, vamos jogar duro também. Vamos lá. Gente, questão 9. Pronto. A última é a melhorzinha. Vocês vão ver por quê. Vamos lá. Questão de número 9. Sabendo que, se Helena não mente, então possui caráter, assinale a alternativa que apresenta a interferência correta. Vamos lá. Gente, toda vez que te der uma frase e pedir para inferir alguma coisa, concluir alguma coisa, ele quer uma equivalência. Vamos lembrar. O se então, ele tem duas equivalências importantes. A primeira eu chamo de negim. Professor, o que é negim? Você nega as duas e inverte. Ó, nega o A, nega o B e troca de posição. Vai ficar assim, ó. Não B, então não A. Aquela propaganda de cerveja. Se bebo, então não dirijo. Isso é igual, isso é equivalente a dizer o quê? Ó, você vai negar as duas e vai inverter. Não dirijo, vem pra cá. Dirijo.
Bebo vem pra cá. Não bebo. E de fato, né, gente? Leia pra ver se nem é a propaganda de cerveja. Se beber, então não dirija. E se dirigir, então não beba. Então, quando eu tenho um sim, então, se eu negar as duas partes e inverter, eu obtenho uma equivalência. Gente, essa equivalência, ela tem um nome, tá? Ela é chamada assim, ó. Contrapositiva. Contrapositiva. É uma das equivalências do sim, então. Professor, e a outra? A outra equivalência do sim, então, eu chamo assim, ó. Neymar sentou. Ó, como é que o sim, então, vira ou e vice-versa? Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, ó, como é que um sim, então, vira ou? Eu nego a primeira, troco o sim, então, por ou e mantenho a segunda, que é o B. Então, ó, se o cara pedir a equivalência do sim, então, gente, toda vez que o cara der um sim, então, uma frase, e perguntar o que é que eu posso concluir de maneira correta sobre essa frase, o que é que eu posso inferir a respeito dessa frase, ele quer uma equivalência. É como se ele dissesse que essa primeira frase é verdadeira, o que também é verdadeiro. Então vamos lá. Quem seria a primeira equivalência disso aqui, ó? Nego aqui e troco de posição, mantendo sim, então. Então, ó, nego possui caráter. Vem pra cá. Não possui caráter. Nego, Helena não mente. Qual a negação de Helena não mente? Então, Helena mente. Isso já tá aqui, ó, na letra A. Se Helena não possui caráter, então mente. Professor, e quem seria a segunda equivalência? Transformar o sim, então, em ou. Como? Nego a primeira. Qual é a negação de Helena não mente? Helena mente. Troca o sim, então, por ou. E mantém a segunda. Possui caráter. E, gente, ó, esse o Neymar sentou, porque é bom você memorizar. Lembre, quem sabe a ida, sabe a volta, ó. Tanto sim, então, pode virar ou, como ou vira sim, então. Como, professor? Negando a primeira, mantendo a segunda. Se eu quero transformar sim, então, em ou, nego a primeira, mantenho a segunda. Se eu quero transformar ou em sim, então, nego a primeira, mantenho a segunda. Então, gente, neguei as duas, inverti, já obtive resposta aí na letra A de aprovação. Tranquilo? Beleza? Olha a próxima. A 10. Ele diz assim, na 10. Assinale a alternativa que é logicamente equivalente à sentença: se Manuel instalou a rede de computadores, então João configurou a rede de computadores. Gente, ele quer uma equivalência. Ó, vamos lá. A frase é essa, ó. Se Manuel
instalou, então Joaquim configurou. Então Joaquim configurou. Primeira equivalência. Nego as duas e inverto. Ó. Isso vem pra cá negando, né? E isso vai pra lá negando. Vai ficar como? Se Joaquim não configurou, então Manuel não instalou. Tem isso aí. Se João não configurou, então Manuel não instalou. Já tem, né, galera? Letra C de coração. Tá vendo, gente? Só questões da banquinha e ADzinha. Gente, a melhor questão, e é a última aí do nosso material. Nós já fizemos aí 10 questõezinhas. Eu deixei por último, porque essa questãozinha, ela é top. Vamos lá. Do ponto de vista da lógica matemática, qual a proposição equivalente à seguinte proposição? Não é verdade que arroz e pão são fontes de proteína. Meus amores, primeira informação, ó. Toda vez que falar dentro de uma questão em equivalência e negação, prevalece a negação. É para você negar. Tem questões que você vai pegar e vai dizer bem assim: a negação da proposição é equivalente, é como se dissesse: a negação da proposição é igual, tá? Porque muita gente pensa que você faz uma equivalência na questão, nesse caso aqui, porque falou equivalente. Não. Você vai fazer primeiro a negação. Vamos lá. Se a frase começou com não é verdade que, ó, ele tá negando tudo que vem depois do não é verdade que seria o que aí? Arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Então isso aqui é arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Veja, eu não estou pedindo, tá, para você classificar se essa proposição é simples ou composta, tá? Ou seja, arroz e pão são fontes de proteína, arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Se a frase começou com não é verdade que, você vai negar tudo que vem depois. Galera, se aqui, por exemplo, ó, tivesse uma vírgula, pausou, era para negar apenas o que? Arroz é fonte de proteína, tá? Mas não é o caso. Dentro do meu curso eu resolvo uma outra questão desse tipo que a IADS falhou na questão, tá? Mas vamos lá. É para negar uma frase que tem o E. Como é que eu nego uma frase que tem o E? Nega tudo e troca o I por OU. Vai ficar assim. Arroz não é fonte de proteína. Ou, né, porque você troca o I por OU. Nego, pão é fonte de proteína. Ou pão não é fonte de proteína. E aí, galera, veja. Sempre você pega várias questões que é para negar o I, nega tudo e troca o I por OU. É para ter essa resposta. Mas vamos lá. Vamos ver se tem isso. Arroz não é fonte de proteína,
ou pão não é fonte de proteína? Não tem, né, gente? Ó, não tem. Eita, professor, tá errado. Não. Eu sempre digo aos alunos, ó, se não encontrou resposta, vá atrás de uma frase equivalente. Gente, olha quem tá aparecendo aí, ó. Neymar sentou. Professor, o que é o Neymar sentou? Toda vez que eu quero transformar o sim então em ou o ou em sim então, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Meus amores, o ou e o sim então não são equivalentes? Se não tem resposta com o ou, você transforma o ou em quem? Em sim então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Ó, eu vou negar a primeira. Arroz não é fonte de proteína. Vai ficar se arroz é fonte de proteína. E vou manter a segunda. Pão não é fonte de proteína. Veja, gente, ó, é por isso que tem professor que diz bem assim, ó, a negação do i pode ser ou sim então. A negação do i é o ou. Neguei tudo, troquei o i por ou. Às vezes você vai lá e tem resposta. Ah, professor, não encontrei resposta. Se eu não tenho resposta, você vai transformar o ou em quem? Em sim então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Ó, não se assuste. É pra gente encontrar isso. Vamos ver se tem aí. Se arroz é fonte, então pão não é fonte. Ó, se arroz é fonte, então pão não é fonte. Gente, não tem. Tem aí na letra D, ó, se arroz é fonte, então pão é fonte. Não tem. Eita, professor. Acalma o coração. Galera, isso aqui não é um sim então. Isso é um sim então. Lembra que um sim então, ele pode ser transformado em um sim então. Como, professor? Nejim, negando as duas e invertendo. Amor, se eu pegar aqui, negar as duas e inverter, eu não mudo em nada, ó. Vai ficar assim. Se pão não é fonte, negue, vai para frente. Se pão é fonte de proteínas, então negue, arroz é fonte, vai ficar. Então arroz não é fonte de proteína. Será que tem isso? Se pão é fonte, então arroz não é fonte? Tem. Letra correta, ó. Letra E. Letra E. Tá vendo, galera? Agora veja, ó. Neguei o i. Nega tudo, troco o i por ou. Não tem resposta. O ou eu posso transformar no sim então. Negando a primeira, mantendo a segunda. Geralmente tem isso. Ele não botou. Se não tem, sem problema. O que é que você faz? Como eu tenho sim então, se eu negar as duas e inverter, acabou. Galera, você podia fazer essa questão testando as alternativas. Ó, no lugar de negar indo, negue voltando. Ó, vamos negar aqui, vamos fazer a negação desse sim então, para ver se vai dar isso aqui. Arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Gente, como é que eu nego o sim então? Né, o marido safado? Mantenha a primeira e
nega a segunda. Você vai negar a resposta, ó. Vamos lá. Como é que eu nego um sim, então? Mantenha a primeira, ó. Pão é fonte de proteína. Pão é fonte de proteína. E nega a segunda, ó. Nego, arroz não é. Vai ficar o quê? Arroz é. Bateu certinho, ó. Por isso que a resposta é a letra E. Às vezes, se você negar a resposta e deu o que tá lá em cima, tá correto. Então, gente, letra correta, letra E. Galera, segue o nosso Instagram, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, dá um like aí no vídeo, curta, compartilha. Muito obrigado, gente. Estamos juntos antes e durante e depois da sua aprovação. Um beijão, fui!